Bom dia, irmãos, amigos, familiares, seguidores. Nós estamos vivendo tempos claramente difíceis, tanto na vida econômica, na vida moral, como nos relacionamentos. Eu poderia dizer, e se vai ser o tema de hoje, que estamos em tempos de ignorância. Por muito, por tudo isso, eu desejo a todos um bom dia. A semana que se inicia amanhã, abençoada por Deus, que tenham paz em seus corações. Mas falando em ignorância, eu tenho observado as lutas ideológicas, políticas, filosóficas, éticas, morais, familiares, nos relacionamentos, por muita cultura que o homem tenha, e essa cultura ela é secular, é passageira, é efêmera. Ele se julga muito sábio, muito conhecedor de todas as coisas e não percebe que ele mesmo está na ignorância. Porque é tudo efêmero, é tudo, como eles chamam, eles defendem a evolução e anulam aquilo que eles mesmos pregam. Nenhuma filosofia, nenhuma ideologia tem sustentação em si mesma por longo tempo, mas lutam pelo poder, pela primazia de estar em primeiro lugar, induzindo outros a serem iguais a eles. É uma luta terrível e atualmente nós vivemos tempos que geram medo, insegurança, tiram a paz das pessoas, e não é só aqui no Brasil, nesta época de eleição, não, é no mundo todo. Eu tenho conversado com amigos, parentes que moram em outros países, e a situação não é diferente, não. É que no Brasil nós costumamos acabar com a nossa pátria e elogiar os outros, sem trazer os problemas dos outros para o nosso conhecimento. É isso que se faz aqui no Brasil e em outros países, né? Mas, pensando em tempos de ignorância, eu me lembrei do filósofo Sócrates, né? Por quê? Porque ele acreditava que a natureza humana levava as pessoas a agir corretamente e de acordo com o conhecimento. Quer dizer, cada um fazia o que ele sabia. No entender dele, as ações mais erradas originavam-se da ignorância e do fracasso em descobrir por que as pessoas agiam dessa forma. Consta que ele afirmou que uma vida sem investigação não vale nada, não vale a pena. Quer dizer, no sentido terreno, moral, horizontal, até que não é tão irrelevante essa afirmação. Embora Sócrates referiu-se à vida comum sobre a Terra, ao homem como o único responsável por melhorar a sua conduta e a própria ignorância deixar de existir, contudo, apesar destas verdades, ele próprio era ignorante no sentido espiritual. Ele desprezava a opinião pública sobre as religiões, ele acreditava que o método correto de descobrir, né, os métodos comuns da vida se dá através de meios indutivos, quer dizer, aquilo que nós falamos no início, um querendo induzir o outro. Indução para ele é raciocinar a partir de fatos, a partir de particularidades, para que se possa chegar a uma ideia geral. Enfim, quando se estuda amplamente a vida de Sócrates, embora fosse um homem, a história relata, de agradável convívio, né?
e aparentemente humilde, em minha opinião, olhando tudo que ele pregava, porque ele não escreveu nada, né? Ele era exatamente orgulhoso, irredutível em suas opiniões, considerava todos como ignorantes. O que ele também não deixava de ser em relação ao Deus vivo e verdadeiro. Ele era ignorante nesse sentido. Contudo, seus pensamentos filosóficos para uma vida comum sobre a Terra não deixam de ser vividos e assimilados por todos os descrentes e pela simples religiosidade, ainda que não tenham estudado a filosofia dele e a vida dele. Por isso mesmo, Deus se revela na pessoa de Cristo para mostrar a verdade absoluta sobre todas as verdades consideradas pelo homem. O homem considera como verdade comunismo. O homem considera como verdade liberalismo. O homem considera como verdade democracia, mas não a aceita. E assim por diante. Mas fica uma pergunta: por que Deus se revela? Porque simplesmente a ignorância a respeito dele, devido à cegueira do homem espiritualmente falando, não permite conhecer a Deus, se ele mesmo não se revelar. Por isso, a palavra de Deus afirma: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Se arrepender dos seus ideais, dos seus anseios, das suas perspectivas humanas, que é o pecado. Isso está lá em Atos 17:30. Perceba que Deus aqui não está julgando a ignorância do homem, mas está mostrando, notificando que ele, Deus, é o juiz perfeito e o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso, o único que é verdade em si mesmo. E isto ele não faz para estar num estátua, num pedestal maior, mas ele faz por amor, não por orgulho. Não há cego que caminhe livremente, sem orientação, que não venha tropeçar. E o homem, destituído da glória de Deus, é completamente cego. E por isso mesmo anda segundo seus próprios desejos incontroláveis e induzidos, fazendo a vontade daquele que em si mesmo é o mal. Pense em quem é em si mesmo o mal. A ignorância espiritual para aqueles que recebem Cristo e o têm no coração é extinta, acaba, pois ele passa a entender claramente a palavra de Deus e com isso compreende tudo o que há no mundo e por tudo que o mundo passa e os que nele vivem. Os tempos da ignorância para aquele que tem Cristo ficam para trás. E uma nova vida surge. E com ela, novo proceder, novas perspectivas e a convicção de que tudo nesta vida é passageiro, todo conhecimento humano é inútil. No sentido espiritual, estou falando. Por isso, a palavra exorta que não mais se amoldem às paixões anteriores, pois agora tem conhecimento da verdade, não há mais ignorância, há luz. 1 Pedro 1,14 diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Agora tem luz, tem conhecimento da verdade, tem conhecimento desta vida e da próxima, pós-morte. Ou seja,
agora não estão mais nos tempos da ignorância, mas no tempo do conhecimento da verdade, única verdade absoluta, que é desprezada pelo mundo. Portanto, há que ter uma mudança de conduta moral, ética e espiritual. Vivam agora como novas criaturas, não mais como viviam antes. Vivam como regenerados e habilitados para discernir entre a verdade e a mentira. O homem que passa a ter conhecimento pleno de Deus, ele vive assim. Nova criatura, regenerada, habilitada para discernir entre a verdade e a mentira. Muitos há que leem a Bíblia, estudam, meditam, mas a transforma em coisas humanas, simplesmente para uma vida terrena passageira. Por isso eu digo, é muito bom satisfazer as paixões da carne. Ah, como é gostoso. Mas é muito triste colher os frutos desta satisfação. A palavra paixão, estude para você ver se ela não é diferente de amor. Tem gente falando aí que está apaixonado por Cristo. Eu não. Eu amo Cristo. É muito ruim anular e não satisfazer as paixões da carne. Mas é sublime e excelente os frutos dessa renúncia. Porque ela, pós-morte, traz vida de paz perene e eterna. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.